Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na fortaleza de Latrum. Esse lugar é um lugar mítico, né? Eu já estive aqui algumas vezes, estou retornando hoje. Eu sigo, depois de sair daqui para o norte de Israel, mas pedi que nosso amigo Dagoberto Mensch, que é um conhecedor profundo da história moderna de Israel, viesse me acompanhando para que nós pudéssemos falar um pouco sobre as lutas que envolveram a independência do Estado moderno de Israel. E Latrum é um lugar mítico, como vocês logo vão entender, por várias razões. Esse nome, o nome dessa localidade, né, foi retirado do monastério, de um imenso monastério que fica do outro lado da estrada, que não dá para mostrar daqui onde eu estou para vocês. E a importância estratégica desse lugar é porque ele fica justamente no entroncamento daquelas que seriam as estradas que ligariam Gaza, Ramala e Tel Aviv a Jerusalém. Portanto, qualquer força militar que deseje controlar o Estado de Israel tem nessa localidade, que fica aproximadamente uns 25 minutos de ônibus de Jerusalém, tem evidentemente que assumir o controle, né? E nós lutamos por anos para obter, de fato, né, o controle definitivo desse local. Se transformou no memorial. Aqui não só nós vamos encontrar os tanques que foram utilizados na Guerra dos 6 Dias, que foi quando efetivamente Israel conseguiu assumir o controle de Latrum a partir de 67, mas também outros tanques que foram utilizados em outras guerras de Israel, inclusive aqui na minha frente. A gente tem um Merkavah, né? Provavelmente um dos da primeira geração. Merkavah em hebraico significa carruagem, né? E assim são chamados os tanques produzidos por Israel. Esse lugar ele é mítico, vamos entender um pouco das razões. Vocês precisam lembrar que a Resolução 181 das Nações Unidas, que estabeleceu, né, a criação de 2 estados, a possibilidade de criação de 2 estados, um Estado judeu e um Estado árabe. A resolução não fala em território palestino, Estado palestino, ela fala em Estado árabe. É sempre bom lembrar disso. Não havia esse conceito, né, de Estado palestino associado à luta árabe, né? E quando o exército britânico se retirou de Israel, a partir do dia 14 de maio de 1948, então, as forças, sobretudo Haganah, é bom lembrar que ainda não haviam forças de defesa de Israel, como eu tive a oportunidade de dizer no último vídeo, eles tentaram, durante 2 meses, enfrentando o melhor exército árabe que havia na época, que eram as legiões jordanianas, que não só eram, né, lideradas por um general britânico, mas que haviam sido treinadas mesmo pelo Império Britânico, um verdadeiro cavalo de Troia, que foi deixado pelo Império Britânico dentro da terra de Israel e com o qual nós temos que lidar por anos. Mas durante 2 meses, Israel lutou em 5 tentativas seguidas de assumir o controle desse lugar. Por quê? Essa estrada, né, que fica à frente aqui da fortaleza, ela é uma estrada que liga, né, Tel Aviv a Jerusalém. E 1/6 da população judaica, por ocasião da independência de Israel, se encontrava vivendo em Jerusalém. E essa era a única estrada existente. Portanto, logo depois da independência, nós tivemos 1/6 da nossa população mantida sob controle de governo árabe, o que era uma tragédia para nós. E como os árabes jamais respeitaram a resolução, jamais demonstraram interesse efetivamente em formar um Estado, mesmo depois do fim da Guerra de Independência, nós nos mantivemos no estado permanente de guerra, né? E 168 homens, ainda no ano de 1948, tombaram aqui, aqui também é uma colina, né, tentando ocupar essa posição, mas nós não tivemos êxito. 168 mortos, 327 feridos, e tivemos também 19 soldados capturados nessas 5 tentativas. Que foram tentativas frustradas. É preciso entender, mais uma vez, que nós estávamos lidando com uma força militar, né,
extremamente organizada, e embora durante a Guerra de Independência nós tenhamos tido êxito em vencer os exércitos árabes, não tivemos êxito e nem era o propósito original de Ben-Gurion expulsar toda a presença árabe da terra de Israel, pelo menos naquele momento. E a luta foi uma luta bastante encarniçada, né? Vocês podem imaginar, nós precisávamos, né, mandar por essa estrada, né, alimentos e tudo aquilo que era necessário ao nosso povo para Jerusalém, e as forças militares jordanianas, evidentemente, atacavam esses comboios, e tornando praticamente impossível, de tal modo que o nosso povo acabou construindo uma estrada alternativa em torno de Jerusalém, uma estrada que envolvia um deslocamento muito maior, que foi chamado na época de Estrada da Birmânia, né? Que evoca a luta dos britânicos, né? Uma história também associada, né, ao Reino Unido. Mas enfim, e dessa forma Israel conseguiu, até o ano de 1967, de alguma maneira, estar presente na vida da parte dessa população que estava sendo governada, né, pelos jordanianos. O fato é que, quando os britânicos saíram de Israel, o que se estabeleceu aqui foi um quadro caótico, sobretudo porque nós não tivemos, né, em momento algum, paz. Nós tivemos que lutar. Aqui um tanque cortado ao meio, para que a gente possa ver, né, em detalhe a parte interna do tanque, né? Bem interessante, eu nunca vi algo assim, né, em outro lugar. Um tanque partido ao meio, para que cada um de nós possa ver como é difícil, como era difícil lutar, né, debaixo de um calor escaldante, no meio do deserto, dentro de um equipamento militar como esse. Mas, né, se é verdade que não tivemos êxito em derrotar as legiões jordanianas em 48, essa verdadeira guerra de estrada, que foi a luta pelo controle de Latrum, acabaria, né, com a Guerra dos 6 Dias, no qual nós não só assumimos o controle de Latrum, mas também de toda a Jerusalém Oriental e, sobretudo, a Cidade Velha, que estavam de posse militar dos jordanianos. Portanto, meus amigos, como eu sempre digo a vocês, né, a história de Israel é uma história assentada no sangue de heróis, de valentia e de coragem inestimável do nosso povo a todo momento. Nós não tivemos nenhuma trégua possível até os dias de hoje. Continuamos a lutar pelo direito de sobrevivermos. A tal ponto que eu, que criei o Pérolas da Sabedoria Judaica, né, para me dedicar ao estudo da Torá, sou obrigado, todas as vezes que o nosso povo se encontra ameaçado, a redefinir prioridades, né? E é uma prioridade, né, chamar a atenção de todos aqueles que querem, né, ter contato com a verdade, aquilo que nós passamos aqui na terra de Israel, porque as pessoas vêm a Israel fazer turismo, é tudo lindo e maravilhoso, elas visitam a Fortaleza de Massada, visitam o Mar Morto, as pessoas, né, têm acesso aos lugares bíblicos, mas elas não entendem todo o sacrifício que envolveu, né, e que envolve o custo em vidas humanas que são necessários para que Israel se mantenha como uma nação democrática e com as suas fronteiras abertas a todos aqueles que desejam visitar, conhecer, né, demonstrar seu apoio, sua solidariedade à terra de Israel. Eu vou me sentar ali na sombra para poder deixar que Dagoberto siga falando um pouco mais sobre tudo isso que eu comecei a contar para vocês, porque ele, pelo conhecimento que ele tem, ele certamente vai poder nos oferecer muito mais informação, né?
Então, o que eu tenho para falar, vou tentar resumir historicamente, porque o povo judeu existe para servir a Hashem. Para Hashem o tempo não quer dizer grande coisa, nada, né? Então, primeiro que esse lugar foi dado ao povo judeu na Torá, certo? Então, se for pelo lado religioso, deveria ser entregue diretamente ao povo judeu. Josué conquistou aqui dos amoreus, ele pediu a Hashem para o sol parar, ele fez um eclipse não previsto no meio do dia, o sol parou, a lua parou, o dia não terminou até Hashem ser vitorioso usando Josué e o exército de Israel. Então nós tomamos esse lugar na época de Josué. Está em Josué capítulo 10. Desde o versículo 1 e seguintes. Agora, a ONU, na sua imensa sabedoria, para quem não me conhece, eu estou sendo irônico, eles acharam que aqui tinha que ser... Realmente estava cercado de árabes, todo mundo em volta era árabe e tal, mas a ONU não foi coerente, porque ela disse que Jerusalém seria neutro. Mas Jerusalém foi atacada o tempo inteiro, antes de 48, antes da resolução da ONU, depois da resolução da ONU. A ONU não fez nada, e na verdade a ONU mandou um representante, Conde Bernadotte, durante o cessar-fogo. Tudo que ele fez foi atrapalhar. A causa da paz não se resolve quando tem gente atirando e você não convence o cara a parar de atirar. Você não convence ele que não vale a pena continuar a guerra durante o cessar-fogo. Um cara desse, você tem que usar força. Como a ONU não tem exército, então a ONU fala e fica por isso mesmo. Então, parte dos mortos aqui é porque a ONU não é sincera na sua busca da paz. Tá? Eu poderia falar que na Guerra da Coreia foi decretada pela ONU, o pessoal lutou com o uniforme da ONU, capacete da ONU, as armas eram dos Estados Unidos, mas foram 16 países com a bandeira da ONU lutando na Coreia. Como é que isso é querer a paz? Alguém vai me explicar? Voltando ao assunto, então, fora os tempos bíblicos, voltando a 47, 48, nós tivemos aqui 5 ataques, nenhum deles foi bem sucedido, mas calma, porque no final da história, como vocês estão vendo a gente aqui, né, nenhum árabe atirando, vocês podem concluir que no final Israel foi bem sucedido. Demorou até 67. Mas, não querendo estragar a surpresa, mas em 67 Israel tomou isso aqui em 1 hora. O assunto estava encerrado. Antes dos árabes abrir a boca e inventar uma mentira, Israel já estava aqui. Os tanques que vocês estão vendo, eu acredito que nenhum deles era de 48. Tá? E os tanques Merkavá de fabricação israelense só começaram mesmo a ser fabricados após a Guerra de 73, quando Israel via que tem que fabricar seus próprios tanques porque não dá. Fora que tinha que blindar eles melhor e tal, não tinha a espessura necessária para enfrentar guerras do jeito que Israel enfrenta. Então, nenhum tanque aqui é de 48. Eu vou chegar lá. Então, o primeiro ataque, o que aconteceu? Quem conhece um pouco o povo judeu sabe que a gente costuma chegar atrasado. Infelizmente, numa guerra, você não pode fazer isso. Porque você ajuda o inimigo, sem querer, né? Mas é o que acontece. Então, o ataque estava marcado para 8 da noite. Você teria a noite inteira para atacar sob a proteção da escuridão. Os árabes não vendo vocês, Israel atacando de tudo quanto era lado. Beleza, né? Não, não foi assim. Tiveram vários problemas, equipamento que quebrou, rádio que não funcionou, etc. Até que reconhecimento do local que não foi feito no primeiro ataque, foi feito no segundo ataque, mas no primeiro não. Depois de tudo isso, teve vários atrasos, até que finalmente começou, às 2 da manhã.
Então, quem já ouviu falar em combate, sabe que em 2, 3 horas você não acaba. Quando chegou 4h30, 5 da manhã, o que aconteceu? O sol raiou e os judeus perderam a proteção da escuridão. Aí os árabes só tinham que fazer tiro ao alvo. Israel teve que recuar com muitas baixas. Tinha 150. Para vocês terem uma ideia, a Brigada 7, Hativat Sheva, foi criada para esse ataque especificamente. Tá? Tudo era novo em Israel. Israel não tinha exército, não tinha força aérea, não tinha tanque, não tinha nada. Né? E 150 sobreviventes do Holocausto. O Átila, que me lembre que no fim tem uma história do sobrevivente do Holocausto, fez uma coisa maravilhosa, que eu não vou contar agora para não estragar a surpresa. Mas 150 sobreviventes do Holocausto sem nenhum treinamento. Gente que talvez só viu um fuzil na vida na mão dos nazistas, contra ele, né? Para deportar ele para campo de concentração. O cara nunca fez isso. Esse primeiro ataque, obviamente, né, não foi sucedido. Mas teve um segundo ataque. No segundo ataque fizeram reconhecimento, lembraram até de levar um lança-chamas. Aí vocês podem perguntar, qual é o problema? O que pode dar errado? Eles fizeram um reconhecimento, levaram gente preparada, tal, lança-chama, o que pode dar errado? A luz do fogo queimando os árabes iluminou os judeus, tornando eles alvos visíveis para os árabes. De novo, voltamos ao problema do primeiro ataque. Gente do céu, é uma loucura, tá? Mas, aí nós temos um terceiro ataque. Esse é interessante, porque a Operação Yoram, essas duas primeiras foi a Operação Bin Nun, Aleph e Beit, duas. A terceira Operação Yoram. O que acontece na Operação Yoram? A Operação Yoram, algum judeu pegou o megafone, gritou, eu sou Mustafa, sei lá o quê, o nome do comandante, né, da guarnição dessa delegacia de polícia fortificada aqui, se fazendo passar pelo comandante árabe, pelo oficial árabe que comandava, aqui é o comandante e tal, os judeus tomaram o forte, apontem todos os seus canhões, toda a sua artilharia para o forte, que os judeus já estão dentro. Né? Era um truque. Infelizmente, o comandante imediatamente acordou, pulou da cama em super velocidade, pegou o microfone, falou, é um truque, ninguém cessar fogo e tal. Não deu certo. De novo. Mas já tem uma coisa, já está começando a melhorar, porque apesar desse fiasco aqui, poucos dias depois, teve a Operação Dani, em homenagem a Daniel Mas, que morreu tentando levar ajuda para cidades no centro, na região central de Israel. Tem várias ruas e prédios tal, em homenagem a esse cara. Foram 35, longa história, mas foram massacrados, não conseguiram. Mas a operação levou o nome dele. Essa operação libertou Ramle. Vocês têm uma ideia qual a importância de Ramle, né? Teve, não muito tempo atrás, tinha sido o centro, quartel-general das tropas britânicas. O quartel-general das tropas britânicas nem era realmente em Jerusalém, na prática era em Ramle. Ramle tinha até aeroporto militar. Hoje está fechado, não é mais usado. O terreno do aeroporto de Ramle, dos britânicos, é usado pela defesa civil israelense de Ramle. Tomaram Ramle, Lod. Qual a importância de Lod? Lod é onde viveu Rabi Akiva. E também tomaram o aeroporto Ben Gurion, que na época não era tão grande, era um terminalzinho pequeno lá tal, mas tinha aeroporto internacional. Israel tomou também.
Em 11 de junho, durante um mês, até 9 de julho, uma coisa assim, 8 ou 9 de julho, a ONU impôs, entre aspas, um cessar-fogo. Obviamente, os árabes violaram o cessar-fogo e os judeus não, mas durante o cessar-fogo, ficou pronta a estrada de Burma, que o Átila já citou, que tinha sido descoberta em maio. Israel ficou trabalhando um mês, era uma estrada de cabras, mas Israel ficou trabalhando, inclusive sobreviventes do Holocausto ficaram trabalhando lá. De vez em quando os jordanianos vinham, bombardeavam e tal, mas quando eles avisaram o comandante britânico, ele falou: vocês estão proibidos de desperdiçar munição, com isso aí eles não vão conseguir, a pedra é muito dura, eles não têm equipamento, eles nunca vão abrir essa estrada. A estrada foi aberta, Baruch Hashem. Então, apesar do desastre que ocorreu em Jerusalém, teve só na Cidade Velha cerca de 1.300 judeus foram feitos prisioneiros pelos jordanianos, mas depois de algum tempo os jordanianos devolveram os prisioneiros. Não deixaram eles voltar a morar em Jerusalém, mas devolveram eles vivos e tal. E aí nós temos a quarta operação, que mais uma vez não deu certo. Tomaram algumas colinas em volta, que também seria importante, mas só seria eficaz se tivessem tomado o forte. Eu chamo de forte porque é uma delegacia de polícia, mas é fortificada, por causa da guerra que os árabes fizeram contra os britânicos em 36, 39. Para ficar claro, essa guerra era basicamente porque os britânicos não davam liberdade suficiente para os árabes matarem judeus quando tivessem vontade. Isso foi antes de 48, antes da fundação da ONU, antes de tudo. Então, quem acha que pode resolver o problema? Por que vizinho não se dá bem? Então, vai estudar a história, você vai ver, já estavam matando judeus. Aliás, desde 1500, em Tzfat, Safed, né? Se você for olhar. Aliás, o Maomé, né? E o Maomé estava matando judeus 1.300 anos atrás em Medina, na Arábia Saudita. Ok? Bom, quarta operação. Na quinta operação, você fala, dessa vez tem que dar certo, né? Israel conseguiu 2 tanques, comandados por 2 desertores britânicos, né? O que pode dar errado? Tudo. Dos 2 tanques, um pifou, e 2 tanques já era abaixo do mínimo necessário para tomar, mas com um tanque quebrado, o que eles fizeram? Esperaram consertar o primeiro tanque. Obviamente, a operação não deu certo também. Detalhe, antes dessas 5 operações, o local, nenhum dos 2 lados enxergava claramente a importância estratégica desse local. Então, estava praticamente vazio, os judeus vieram e ocuparam. Aí, durante o combate, mataram um comandante árabe, Abdel Kader, esqueci o sobrenome agora. Mataram. Quando ficaram sabendo da morte dele, veio tudo que árabe do planeta inteiro, correu para cá, tomou de volta. Depois, os judeus tomaram de novo. Por quê? Os árabes abandonaram o local para fazer o enterro do Abdel Kader. Só que depois disso, enfim, os árabes acabaram ocupando de novo, e aí teve os 5 combates que eu falei. Depois dos 5 combates, Ben-Gurion ainda queria tentar alguma coisa, mas na votação no gabinete ele foi derrotado por 7-5. E foi isso. Talvez esqueci algum detalhe que
quando foi que a infantaria foi considerada culpada do fracasso, enfim, posso mandar para vocês mais tarde. São muitos detalhes, muitas datas, muita coisa, muitos números, mas é isso. Mas em 67 a gente tomou e agora nós estamos aqui e não tem ninguém para atrapalhar. Baruch Hashem. Obrigado, Dagoberto, por essa aula da história, né, do nosso povo nesse local. Evidentemente, esse é um memorial, e como em todo memorial, a gente tem os nomes dos soldados que tombaram aqui, mas na verdade, nesse memorial, não estão mencionados apenas esses soldados. Israel perdeu 6.000 vidas entre soldados e civis, né, na sua luta de independência, e eles estão registrados nesse painel que está ao fundo aqui, né, que eu não vou até lá porque o sol está literalmente derretendo os meus neurônios. Nós estamos no mês de julho, é a época mais quente de Israel. Aqueles que conhecem o país sabem disso, né? O que torna difícil as gravações externas. Mas eu acredito que o objetivo principal da minha vinda até aqui foi cumprido. Para quem vem, a delegacia se transformou no museu, né? Eu não posso entrar com a câmera no museu para fazer a visitação, mas eu quero recomendar a todos que visitem Israel que parem por aqui, porque, como eu disse, o Dagoberto procurou explicar com mais detalhes. Esse lugar evoca, né, um sentimento patriótico muito grande, uma vez que tantos esforços foram feitos para que efetivamente nós alcançássemos o controle desse lugar. E nós temos o costume de guardar na nossa memória cada pessoa do nosso povo, né, que deu a sua vida para que nós hoje pudéssemos, né, transitar livremente pela terra de Israel, construindo essa nação vigorosa que é o Estado de Israel, para que nós pudéssemos transferir todas as nossas yeshivot da Europa destroçada pelo nazismo aqui para a terra de Israel, como fizemos em Jerusalém e sobretudo na cidade de Bnei Brak, para que nós pudéssemos, além dos Estados Unidos naturalmente, para que nós pudéssemos, né, voltar a ter na terra de Israel uma quantidade imensa e cada vez maior de judeus dedicando a sua vida à Torá e ao serviço divino. Cada um desses momentos foi um milagre. Tudo que envolve a terra de Israel e a conquista da nossa independência foi um milagre, jamais esqueçam disso. A nossa existência aqui é um milagre. O fato de cada judeu poder estar pisando a terra de Israel depois de 2.000 anos de exílio é um milagre. Portanto, nosso êxito ou a nossa derrota sempre é o resultado de decretos dos céus. Quanto mais nós vivemos segundo as leis divinas, maior a proteção do Criador sobre nós, sobre o nosso povo, sobre as forças de defesa de Israel. Eu estou seguindo para Tibérias, vou gravar, né, alguns vídeos nas tumbas de Rabi Akiva, de Rambam Maimônides e também do Rabi Meir Baal Haness. E vocês sabem que esse esforço que eu estou fazendo é para sensibilizar o maior número de pessoas possível e sair em defesa de Israel, se solidarizar com o nosso povo, uma vez que nós estamos prestes a iniciar um novo conflito de larga escala com o Hezbollah na nossa fronteira com o Líbano. Eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, não só esse, mas os outros que temos gravados, que acompanhem o trabalho que a gente vai fazer essa semana em Tibérias e também em Sfat, para o qual eu vou na quinta-feira. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário, como sempre, a conta, o Pix, para aqueles que quiserem nos ajudar a comprar, como eu já expliquei em vídeos anteriores, capacetes e também coletes para os soldados reservistas de Israel, né? De forma que possam, para que todos vocês que estão me ouvindo possam exercitar,
né? Esse apoio direto, esse apoio em oração, esse apoio em solidariedade, em tzedakah, em Hesed, na defesa intransigente do direito ao povo judeu viver em paz na terra que nos foi dada por Akadosh Baruch Hu, meus amigos. Uma boa semana a todos.